lá, galera, vamos lá, vamos tentar agora, né? Vamos tentar agora. Estamos aqui analisando as pegadinhas que podem aparecer na sua prova, não é isso? Bacana, agora você, né, tá com as informações aí e aqui eu vou mostrando como examinador, não tem pra onde correr. Não tem pra onde ele correr, né? Que agora a gente vai fechar em cima dele. Culpabilidade você não vai errar mais não, nunca. Bacana, tranquilo? Porque o que ele pode tentar mexer com você aqui, a gente já jogou na Zuc Didática. E eu estava aqui na questão de número 3. Começa 3 de novo. Vamos lá então. São pressupostos. Isso, vamos lá. São pressupostos da culpabilidade. Pô, o professor já falou aqui quais são os pressupostos da culpabilidade. Ele falou os fatores que excluem. Né? Esses pressupostos da culpabilidade são aquelas colunas que ele falou. São 3 colunas que seguram a culpabilidade. Numa visão finalista, né? Entendeu não? Então, veja, eu tenho que ficar ligado. Eu tenho 3. Né? São o que seguram a culpabilidade, né? São as colunas. E ele falou aí os fatores que acabam derrubando essas colunas. E eu tenho que saber que determinado fator vai atingir determinada coluna. Entendeu? Não? Então vamos lá. Pressuposto da culpabilidade. Imputabilidade. Imputabilidade. É coluna? É pressuposto? Sim ou não? Imputabilidade. Sim. Potencial conhecimento da ilicitude do fato. É coluna? É. Sim. Exigibilidade de conta adversa. Sim ou não? Sim. Aí vem. Dolo e culpa. Aí não. Beleza? Então, se liga. Na pegadinha, ele mistura entre os pressupostos da culpabilidade elementos de outra estrutura do crime. Ele joga nexo causalidade, que é do fato típico que ele joga dentro da culpabilidade. Ele joga dolo e culpa, que são do fato típico que ele joga dentro da culpabilidade, dizendo que é pressuposto. Entenderam ou não? Ele joga resultado é do fato típico, ele tira do fato típico e joga na culpabilidade, dizendo que é pressuposto. Entendeu? Então fica ligado nos pressupostos. Bacana? Tranquilo? Legal? Professor, você poderia, em conta adversa, que eu nunca entendi isso. E até mesmo da imputabilidade. Rapidinho, você pode? Vamos lá. Quando eu falo de imputabilidade, o que é imputabilidade? É a capacidade do agente entender o caráter ilícito do fato, né, ou determinar-se de acordo com esse entendimento. É o agente saber que é ele entender, né? Ele entender, tá certo? Que a ação dele, né, é uma ação ilícita. Não é isso? Ele tem a capacidade de saber. Bacana, né? A capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Né? É o Tício que está furtando e ele sabe que aquele ato de furtar é contrário ao direito. Né? E ele, veja, consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Se furtar é ilícito, por que furtar? Então eu não posso furtar. Entenderam ou não? Imputabilidade. Quando ele fala, professor, e esse potencial conhecimento da ilicitude do fato? Potencial conhecimento da ilicitude do fato é o seguinte: será que esse agente ele tem a possibilidade de saber que existe uma regra proibitiva? Ou seja, será que ele tem a possibilidade de saber, né, que existe uma norma incriminando aquela conduta? O Tício, cara, ele tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, beleza? Ele tem imputabilidade. E outra coisa, ele estudou em boas escolas, entenderam ou não? Ele lê noticiário, e ele já viu até pessoas sendo presas pela prática de furto na televisão. Então, ele tem um potencial conhecimento da ilicitude do fato. Ou seja, ele tem a possibilidade de saber que existe uma norma incriminando aquela conduta. É o que eu chamo de potencial conhecimento da ilicitude do fato. É por isso que quando o holandês vem aqui para o Brasil, né, aquele exemplo do holandês, e ele está portando um cigarro de maconha, no país dele, ele nunca viu ninguém ser preso por porte de uso.
né, por porte de droga para uso próprio. Entenderam ou não? Né? Alguém ser conduzido à delegacia, melhor dizendo. Porque na delegacia, assina um termo circunstanciado e é liberado. Então, ele acaba errando no que é proibido. Na existência ou limite de na existência de uma norma proibitiva. É por isso que ele erra no que é proibido. Aí eu tenho um chamado erro de proibição. Aí você tem que verificar se esse erro dele é vencível ou invencível. Porque tem o Tício, sabe que eu falei que ele é holandês? Sim, professor. Rapaz, o Tício, sim, no país dele, portar droga para uso próprio não é considerado uma conduta criminosa. Sim. Mas eu tenho que falar para você uma coisa que eu não falei ainda. O quê? Rapaz, o Tício tá aqui no Brasil, ó. 10 anos aqui. Meteu que é holandês. Que eu não sabia, porque no meu país... Mas vem cá, Tício. Você já estava no Brasil há muito tempo. Então, veja, esse erro de proibição que você diz que é invencível, que você não podia saber, ele não se sustenta. O seu erro de proibição é vencível. Então, ele pode responder pelo crime com a redução da pena. Deu para vocês entenderem? Potencial conhecimento dele estudo fato. Isso. Seu erro de proibição é vencível. E o que o aluno tinha colocado agora é o critério. Professor, como você vai avaliar se o Tício, se esse erro de proibição dele era vencível ou invencível? Aí você tem critérios. E o critério, né? Veja, quando o agente diz que não sabia e tal, se diz profano, você tem aí o critério da valoração paralela na esfera do profano, que não vai cair pra gente escrivão, beleza, pessoal? Galera de delegado, agora sabe o que é valoração paralela na esfera do profano. Ou seja, você sai do direito e vai verificar qual foi a vida daquele cara. É por isso que é a valoração paralela na esfera de quem? Do profano, daquele que se diz profano. O Tício tá aí no Brasil já há 10 anos, estudou em escolas brasileiras. Você sai do direito, valoração paralela na esfera de quem? Daquele que se diz profano. É o critério da valoração paralela na esfera do profano, está ligado ao que é o erro de proibição. Para verificar se é vencível ou invencível. Isso aí, colocou aí, ó. Isso aí. Entendeu? Potencial conhecimento desse estudo do fato. Tá. Professor, agora explica a exigibilidade de conta adversa, que eu ainda não entendi. Exigibilidade de conta adversa é o seguinte. Homicídio. Tício foi lá e matou o Mévio. Tá. Tício foi e matou o Mévio. Isso. A sociedade poderia exigir do Tício uma outra conduta? Poderia a sociedade exigir? Sim. Qual? Não matar. Entendeu ou não? Deu para entender? Então, em determinada circunstância, a sociedade, é perguntado à sociedade, será que poderíamos exigir dele uma outra conduta? Pode. Então é exigível, ou seja, então tem culpabilidade. É por isso que o agente que está sobre uma coação moral irresistível, o cara estava com a arma apontada na cabeça do Tício. Para o Tício matar o Mévio. O Tício foi e matou o Mévio. A sociedade aí ó, ele tem capacidade de entender o característico do fato, o Tício? Sim. Ele tem potencial conhecimento desse estudo do fato? Sim. Tem duas estruturas segurando a culpabilidade. Vamos dar a terceira agora. Terceira. Qual é a terceira? A terceira é o seguinte, a sociedade poderia exigir dele uma outra conduta? Como? Se o cara tava com a arma na cabeça. Aí, eu derrubo a terceira coluna. Que é qual? A exigibilidade contra adversa. Aí o Tício fato típico, antijurídico, mas não tem culpabilidade. Porque agiu mediante a coação moral irresistível, que vai excluir a terceira coluna da culpabilidade, que é a exigibilidade contra adversa. Aí, eu tenho agora um superior hierárquico que deu uma ordem para o Tício. Cara, mas não tinha como saber que aquela ordem era ilegal. E o Tício foi lá e praticou um crime. A sociedade poderia exigir do Tício uma outra conduta? Como poderia exigir de uma outra conduta se ele não sabia que aquela ordem era uma ordem manifestamente ilegal? Entendeu ou não? Bacana? Então, entenderam ou não? Como se trabalha isso? E aí, em cima desses fatores de exclusão
das colunas, dos pressupostos da culpabilidade, que o examinador monta as pegadinhas. Vamos continuar, então? Vamos continuar. Aí eu falei da questão número 3. Vamos para 4 agora. 4. A inimputabilidade, olha só, aí começa, vamos lá. A inimputabilidade exclui a culpabilidade por ausência do potencial conhecimento da ilicitude do fato. O agente é inimputável. E o fato dele ser inimputável, né? Aí, a inimputabilidade, ela exclui, ou melhor dizendo, né? Volta aqui. Beleza. A doença mental, né? No momento do crime, né? A doença mental, no momento do crime, beleza? O agente estava cometido pela doença mental no momento do crime, que retirou a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Porque não basta só que o cara tenha uma patologia, a patologia tem que influenciar no momento do crime. Aí vamos lá, vamos mudar aqui um pouquinho. A doença mental, né? Vamos supor que seja aquele agente que no momento da prática do crime estava ali cometido por uma doença mental. Exclui a culpabilidade por ausência do potencial conhecimento da ilicitude do fato. Doença mental, qual é a coluna que ela afeta? É o potencial conhecimento da ilicitude do fato ou ela afeta a coluna da imputabilidade? Ela afeta qual coluna a doença mental? Aí, ó, imputabilidade. Aí o examinador, ele sabe que a doença, ele sabe que você estudou, que a doença mental exclui a culpabilidade, ele sabe. Aí ele coloca assim, ó, a doença mental exclui a culpabilidade. Ó, coloca assim. Aí você já acerta, vai errar. Aí lá no final ele fala assim, ó, por ausência do potencial conhecimento da ilicitude do fato. Aí você erra. Porque ele falou a coluna, mas usou um outro fator de exclusão de uma outra coluna. E jogou lá. E você ficou só com aquela, a doença mental exclui a culpabilidade. Sim, mas ó o fundamento. Por ausência de qual elemento? Ele meteu o potencial conhecimento da ilicitude do fato, marcou lá o bobão. Rodou. Por quê? Não é potencial conhecimento de ilicitude do fato, é imputabilidade. Entendeu? Como essas pegadinhas, é isso. Acabou, pô. Tu montou ali o seu joguinho, acabou, meu irmão. Aqui tu fica esperto. Você sabe que exclui, agora tem que saber, né, qual a estrutura, qual a coluna que será derrubada, e aí o fator de exclusão. É ali que você tem que trabalhar. Vamos para a questão de número 4. Isso, vamos para a questão do número 4. 4 eu já fiz, né? Vamos para o número 5. Isso. Aqui não. Vamos lá. Presta atenção. O erro de proibição evitável. Erro de proibição evitável ou vencível exclui a culpabilidade. Erro de proibição exclui a culpabilidade? Depende. Erro de proibição? Isso, erro de proibição invencível, não vencível. Porque o vencível, você tem redução de pena. Entendeu? Então se liga. Aí ele coloca lá o erro de proibição, você sabe que erro de proibição na sua cabeça, né? Bem, erro de proibição, mas tem que saber que é o inevitável, o invencível. O vencível não, ele coloca lá, tu sai marcando. Tá errado. Porque tem que ser o invencível, o vencível. Beleza? Agora tem muito examinador que ele joga lá, beleza? Aí ele esquece de escrever evitável e inevitável. Bacana, aí dá, né? Agora uma questão de múltipla escolha, não tem outra, tu vai naquela lá. Beleza? Mas é um erro de proibição, inevitável e invencível. Porque se for evitável ou vencível, você tem diminuição de pena, não escolha a culpabilidade. Inclusive, o agente recebe uma pena. Vamos para a questão número 6. O erro de proibição invencível ou inevitável exclui a culpabilidade por ausência da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O erro de proibição invencível ou inevitável exclui a culpabilidade por ausência da capacidade de entender o cara lá, matou, né? Ó, peraí, não tá aqui no fator de exclusão da coluna da imputabilidade, não. Ele está aqui, ó, no fator de exclusão da coluna do potencial conhecimento do estudo do fato. Então, veja, agora eu usei erro de proibição invencível. Você sabe que o erro de proibição invencível exclui a culpabilidade, mas aí eu troquei o elemento. Eu falei que exclui por ausência da imputabilidade, quando não.
Exclui por ausência do potencial conhecimento de tudo fato. Tá dando para você pegar, tá pegando a malícia aí, guerreiro? Entendeu agora como você trabalha essas questões de culpabilidade, nível de escrivão e agente, é claro? Onde é que ele vai tentar? Acabou, mano. Tu botou aqui, tu sabe os fatores de exclusão? Acabou, filhão. Vamos para a questão número 7. Entendeu? Vamos para a questão número 7. São 10 questões. Depois eu vou dar mais umas informações aqui e a gente fecha a aula. Né? Nível escrivão e agente. Comecei com um jogo duro, falando das teorias aqui, pro pessoal de delegado, sabe como é que é, né? Tu já dá neles, eles já, né? E aí já o aluno jogando valoração paralela de fora de profano, lá em imputabilidade, eu chamei pra cá, não faz isso não. Vem pra cá, né? Ele lê um pouquinho e sai jogando, né? Não, o prof aqui dá uma estudada, né? Dentro da humildade. A gente sempre tá fazendo uma revisão. Então você vai me ajudar no aulão, porque quando eu, tô lá, né? Falando lá dos elementos, fatores de exclusão, jogando duro, falando rápido, tudo tá ligado, porque eu dei aula para você antes. Você vai me ajudar no aulão. Posso continuar? Posso continuar. Então, os níveis o nível, né, das questões lá do aulão é nesse nível aqui. Eu preciso que o cara tenha um conhecimento. Senão não vai resolver. Aí eu tô falando lá de potencial conhecimento de estudo do fato, né? Tô misturando potencial conhecimento de estudo do fato com embriaguez acidental fortuita, tá lá você marcando, certo? Tá errado. Né? Entendeu a valoração paralela de esfera do profano? Isso é um critério de aferição do erro de proibição, se é vencível ou invencível. Beleza? Depois eu vou dar uma... acho que eu tenho uma aula que eu falo da valoração paralela de esfera do profano, depois dá uma olhada aí no YouTube. Não cai para escrivão e agente, o cara não vai pedir isso não. Para delegado, eles perguntam. Vamos para a questão de número 7? Tá gostando de resolver as questões? Você tá conseguindo resolver as questões agora? Vamos para a questão de número 7? Faltam 3. Isso. Entendeu o joguinho? Viu lá? Os fatores de exclusão, o pilar, os 3 pilares e tal, onde é que o examinador, né? Examinador, se eu não jogo na Zuc didática aqui, veja, sem quadro, né? Sem quadro, a gente... não adianta eu ficar falando aqui muito tecnismo, que você não vai. Eu tenho que jogar aqui baixar aqui o nível da didática, que tem que ser assim mesmo, para fazer todo mundo entender. É claro, você não vai chegar numa prova oral, vai falar, são 3 colunas, não. Né? Você vai falar pressuposto, aí você está falando tecnicamente. Beleza? Isso, né? Os pilares, né? Para você saber. Vamos lá então para a questão número 7. Depois você vai aplicar o tecnismo, né? Questão número 7. A obediência hierárquica, a ordem não manifestamente ilegal e a coação física irresistível exclui a culpabilidade por ausência da exigibilidade contra adversa. Aí você sabe que a exigibilidade contra adversa, que é aquela terceira coluna, ela é excluída por 2 fatores. Um aqui eu mencionei correto, que é a obediência hierárquica, a ordem não manifestamente ilegal. O que está errado? Eu utilizei coação física. Ele adora jogar coação física como exclusão da culpabilidade. Coação física exclui o quê? A conduta. E a conduta está onde? No fato típico. Entendeu? Isso. Exclui o fato típico, mas por ausência de quê? Qual elemento lá? Conduta. Isso. Excluir conduta também é um ato reflexo. Como, professor? O Tícia estava com uma arma na mão. Aí no meio da multidão, sabe? No meio da multidão. Ele estava com a arma assim... Não, no meio da multidão não. O Tícia estava em determinado local, né? Com a arma na mão e tal, policial. Rapaz, passou uma pessoa correndo rápido, pum, bateu na arma dele, pum, ele acabou atirando. Ato reflexo. Ato reflexo também exclui a conduta. Beleza? Se a questão mencionar lá, você tem a tipicidade do fato. Se a questão mencionar lá, fulano, agindo mediante reflexo, já vai lá na tipicidade do fato e vai pra galera. Isso, ato reflexo. Beleza? Isso, joga pesadíssimo. Isso, vamos então aqui para a questão de número 7, vamos para a questão de número 8. Questão de número 8. Vamos lá, essa questão é bacana. O pessoal de delegado tá na área aí? Vamos lá. Isso, ausência de conduta, né? Já falei. Vamos lá então, questão de número 8. A embriaguez fortuita ou acidental, incompleta, exclui a culpabilidade.
A embriaguez fortuita ou acidental incompleta exclui a culpabilidade. E aí? A embriaguez fortuita, acidental ou completa exclui a culpabilidade. Errado, né? Porque se a embriaguez acidental ou fortuita, não fortuita acidental, que é aquela embriaguez, né? Você vai ver lá no código, ele menciona lá, embriaguez fortuita ou força maior, é a mesma coisa. Beleza? Se ela é incompleta, há diminuição da pena. Não há que se falar em isenção da pena. Não exclui a culpabilidade. Vamos para a questão de número 9. 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 9. Aplica-se a teoria Axel-Libera em causa para responsabilizar o agente que praticou o crime em estado de ébrio, em decorrência de embriaguez completa, fortuita ou acidental. Aplica-se a teoria Axel-Libera em causa para responsabilizar o autor de um crime que praticou o crime em estado de ébrio, em decorrência de embriaguez completa, fortuita ou acidental. Isso, chamei lá na teoria italiana Axel-Libera em causa, ação livre na causa. Você vai aferir a capacidade de entender o característico do fato, né? Ou determinar-se de acordo com esse entendimento no momento da ingestão. E aí? O guerreiro colocou ali, ó. Questão errada. Por que questão errada? Porque se a embriaguez é acidental ou fortuita, só pode acontecer só posso ter dois resultados. Primeiro, se ela for isso, né? Aqui já ganhou aqui um bloqueio, né? Isso, live chata não é nem para estar aqui, né? Já ganhou um bloqueio, não é para você. É só para quem está com nível acima. Beleza? Então veja, se a embriaguez, isso, já ganhou já aqui um bloqueio. Não é para ele. Se a embriaguez ela é completa, né? E uma embriaguez acidental ou fortuita, é isso? Se a embriaguez é completa, acidental ou fortuita, é isenção de pena. Então, qual a conclusão? Olha só, cara, a pegadinha enorme que aparece na prova. Olha só. Vai aparecer assim na sua prova. Vai aparecer assim na sua prova. Vai aparecer assim na sua prova. A teoria Axel-Libera em causa é aplicada em toda modalidade de embriaguez para responsabilizar o agente que praticou o crime em estado de ébrio. Aí você sabe que a teoria Axel-Libera em causa é utilizada para responsabilizar penalmente o agente que praticou o crime em estado de ébrio. Aí ele fala em toda modalidade de embriaguez. Só que se liga, guerreiro. Teoria Axel-Libera em causa não se aplica a embriaguez fortuita ou acidental. Por quê? Porque sendo ela completa, o agente é isento de pena. Beleza? Professor, e se for incompleta? Incompleta? A diminuição de pena. Então, professor, ele não vai aplicar a teoria Axel-Libera em causa? Não. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade de entender, mesmo que limitada, no momento do crime. A teoria Axel-Libera em causa é aplicada, né? Quando eu tenho uma embriaguez completa, né? E o agente não consegue entender o característico do fato e determinar de acordo com o seu entendimento. Aí você vai aferir no momento da ingestão. Deu para entender? Então, cuidado! Cuidado! Não caia nessa pegadinha de aplicar a teoria Axel-Libera em causa. Isso é para quem está com nível alto, não é igual esse bobão que levou um bloqueio, não. Para ele não dá, nível ele nem sabe o que eu estou falando aqui. Né? A teoria Axel-Libera em causa, ela só vai ser aplicada em duas modalidades de embriaguez. Qual, professor? Quando a embriaguez for não acidental, que é chamada, que pode ser voluntária ou intencional. Qual? Professor, o cara só queria beber. Ele só queria beber. Bebeu, ficou doidão, praticou o crime. Teoria Axel-Libera em causa. Seja, ele vai responder, seja por embriaguez completa ou incompleta. Bacana? Ainda, em embriaguez não acidental, culposa, ele só queria beber.
Ou melhor, ele só queria beber e acabou ficando doidão. Beleza? Tranquilo? Ele queria beber, ele só queria beber, mas acabou ficando doidão. E o outro queria só ficar doidão. Na embriaguez voluntária intencional, só queria ficar doidão. Ficou doidão e praticou o crime. Vai responder. O outro não queria ficar doidão, mas bebeu. E ficou bêbado culposamente. Vai responder também. Aqui eu vou aplicar a teoria que se libera em causa. Bacana? Embriaguez não acidental. Segunda embriaguez, modalidade de embriaguez, que eu vou aplicar a teoria que se libera em causa. Na embriaguez pré-ordenada, também chamada de dolosa. O cara bebe para praticar o crime. Além de responder penalmente, com a aplicabilidade da teoria que se libera em causa, ainda tem a agravante genérica lá do artigo 61, inciso 2. Esse crime ainda é agravado. Beleza? Então vem cá, filhão. Professor, peraí. Peraí, professor. São tantas modalidades de embriaguez. E você falou que a teoria que se libera em causa só vai se aplicar na não acidental que se divide, né? Sim, na voluntária ou intencional ou culposa e na embriaguez pré-ordenada, dolosa. Aí você falou que não se aplica a teoria que se libera em causa. Você acabou de falar na embriaguez acidental fortuita. Falei. Mas tem mais uma, professor. Qual? A patológica. Não se aplica, não. Por quê? Porque a patológica, que para ser doença mental, tu aplica o 26. Não há que se lançar a mão da teoria que se libera em causa. Se a patológica retira toda a capacidade ilícita do fato, o agente é isento de pena. A patológica, que para ser doença mental. Então, cuidado. Teoria que se libera em causa não se aplica em todas as modalidades de embriaguez. Aí o cara joga lá embriaguez, sabe o basicão? Ah, teoria que se libera em causa na embriaguez. É o básico. Vai pra lá, o cara mete teoria que se libera em causa, coloca uma situação de embriaguez, fala que o cara praticou o crime no estado de ébrio, mas mete embriaguez acidental fortuita, mete completa. Entendeu? E aí? Né? Ou mete incompleta. Tá você metendo teoria que se libera em causa numa parada que não cabe. Entendeu? Então, fica esperto. Né? Fica esperto. Beleza? Vamos para a questão número 10. Depois eu vou passar mais algumas informações aqui e a gente fecha a live, né? Vamos para a questão de número 10. Bacana essa? Vamos lá. 10. O erro de tipo invencível exclui a culpabilidade por ausência do potencial conhecimento do estudo do fato. O erro de tipo invencível exclui a culpabilidade por ausência do potencial conhecimento do estudo do fato. E aí? O erro de tipo invencível exclui a culpabilidade por ausência do potencial conhecimento do estudo do fato. Errado, né? Errado, né? Veja, o erro de tipo invencível exclui o dolo e a culpa, né? O erro de tipo, veja, ele tá lá e vai trabalhar lá na tipicidade. Entenderam ou não? Aqui é erro de proibição. Aí ele sabe que você estudou erro, ele troca o erro de proibição pelo erro de tipo. Entendeu? Então, guerreiro, aqui, essas questõezinhas é para você ter maldade. Para você não errar a questãozinha de culpabilidade, que está no seu edital da PCDF. Entendeu? Agora vem para cá que eu vou te dar informações finais. Tá. A partir de quantos anos o cara é considerado imputável? A partir dos 18 anos. Essa presunção, ela é absoluta ou é relativa? Presunção é relativa. Por quê? Que eu posso depois comprovar que ele, apesar de ter 18 anos, ele sofre de uma patologia mental que no momento do crime retirou a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a presunção de imputabilidade, e vai cair na sua prova. A presunção de imputabilidade é absoluta, não, é relativa. Porque eu posso provar o contrário. Ou seja, eu posso provar que esse agente, eu posso provar que uma daquelas causas de exclusão daquelas estruturas estava presente no momento da prática do delito. Presunção é relativa. Primeira. Segunda dica, importante. Menoridade versus maioridade superveniente. Como assim, professor? O Tício realizou o disparo de arma de fogo, ele tinha 17 anos. Aí, nesse momento, atingiu a vítima. A vítima foi para o hospital, no outro dia ele completou 18.
Maioridade superveniente. Vai responder por crime ou ato infracional? Vai responder por ato infracional. Ele tem culpabilidade? Não. Por quê? Porque no momento do crime, isso, ele não tinha culpabilidade. Ele era considerado inimputável. Entendeu? A culpabilidade você vai ferir no momento do crime. Se o agente tem capacidade de entender o característico do fato, de determinar-se de acordo com esse entendimento, se ele tem o potencial conhecimento da estudo do fato, se a sociedade poderia exigir dele uma outra conduta, que é a exigibilidade contra adversa. Entendeu? Vamos continuar. Menoridade versus emancipação civil. O fato da codificação civil, possibilitar alguns casos lá que você já estudou direito civil, sabe disso, da emancipação da maioridade, não afeta a parte penal. Então, a emancipação civil não torna o menor de 17 anos imputável. Ele continua sendo inimputável. E quando eu falo de inimputável, vai cair na sua prova. Qual o critério adotado? Qual o critério que o Código Penal adota? Quando o critério para aferição da imputabilidade é o biopsicológico. Não é isso? É a regra. Quando eu falo do menor de 18 anos, aí entra a exceção. Aí o critério é o biológico. Beleza? Menor de 18 anos, exceção. O critério é o biológico. E quando eu trato do maior, lá daquele jovem que tem 18 anos, que já tem a maioridade penal. Veja, aí o critério é o biopsicológico. Beleza? Ou seja, quando você trata de inimputável, quando você trata de inimputável, em relação à inimputabilidade, isso que eu queria falar, inimputabilidade. Em sede de inimputabilidade, você utiliza o critério biopsicológico, ou seja, a doença ela tem que afetar no momento da prática do delito. Bacana? Tranquilo? Então, a doença afetando a parte psicológica do agente no momento do delito. É por isso que é saúde, vida psicológica, afetou no momento do crime. Entenderam ou não? Bacana? E quando você fala do menor? O menor é só biológico. Ou seja, não me interessa se ele tinha a capacidade de entender o característico do fato menor. Para mim, ele sempre tem um desenvolvimento mental incompleto. Não me interessa a parte psicológica dele. Para mim, é absoluta isso. É por isso que o critério é biológico do menor e não biopsicológico. Deu para entender? Volta para cá, para a gente fechar. Tá, aí eu tinha falado para vocês essa questão aí da doença mental, Que eu posso ter, esse transtorno transitório também entra lá. Eu falava lá do delírio febril. Bem, bacana. Outra informação importante que pode cair na sua prova pode cair na sua prova assim, Olha bem o que eu vou falar. Em sede de inimputabilidade, prova do CESP. Em sede de inimputabilidade penal, basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental e que a referida doença seja comprovada mediante prova pericial para isenção da pena ou de culpabilidade. Em sede de inimputabilidade penal, basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental e que a referida doença seja comprovada mediante prova pericial para isenção de pena ou de culpabilidade. Eu tenho Tício. Tício é um doente mental. Praticou um delito. Eu já posso falar que o Tício não tem culpabilidade? Professor, mas você falou que a doença mental é um fator de exclusão da imputabilidade? Acho que sim, calma. Calma. O simples fato de uma pessoa ser portadora de uma doença mental, isso não quer dizer que ela seja inimputável, não. Como assim? Essa doença ela tem que afetar no momento do crime. Pega lá o seu artigo 26. Lê comigo. Pegou aí? Olha o que ele fala. É isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aí entra agora a parte mais importante, era ao tempo da ação ou omissão, ou seja, a doença tem que influenciar no momento do crime, inteiramente incapaz de entender o característico do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, existem algumas patologias que são consideradas doença mental,
mas o cara tem momento de lucidez. Tem hora que ele tá doidão, tem hora que ele tá bem. Tem hora que ele tá doidão, tem hora que tá bem. Tem hora que tá doidão, tem hora que tá bem. Tava doidão. Quando praticou o crime, estava bem. Esse cara, apesar dele ter uma doença mental, vai responder penalmente. Por quê? Porque no momento da prática do delito, ele não estava manifestando aquela patologia. Entenderam ou não? Entenderam? Então não basta que o cara seja doente mental. Quando eu falei lá que a doença mental exclui a imputabilidade, sim, a doença mental, mas que tem afetado a gente no momento da prática do crime. Então isso aqui é uma questão que pode cair na sua prova. Ele adora cair, essa questão cai direto. O cara joga lá a doença mental e o aluno acaba marcando direto, né? Então calma, né? Aquela doença tem afetado. É como colocou essa questão do CESP, ó. Em sede de inimputabilidade penal, não é isso? Em sede de inimputabilidade penal, basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental. Olha, basta simplesmente... Opa! Ou seja, ele está falando em sede de inimputabilidade, basta apenas que o agente tenha uma doença mental. Aí ele continua. E que a referida doença seja comprovada mediante prova pericial pela isenção... mediante prova pericial para isenção de pena ou culpabilidade. Peraí. Basta que o cara seja doente mental? Não. Ah, mas tem um laudo, sim, mas vem cá. No momento do crime, essa doença, ela retirou a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar de acordo com esse entendimento? Não retirou, então esse cara é culpável. E é um culpável tendo uma patologia. A patologia, ela tem que agir no momento do crime. Deu para entender essa? Beleza? Então, pessoal, é isso, né? Claro, não foi uma aula de culpabilidade, mas uma aula aqui para pegar as principais pegadinhas. Claro, uma aula para quem estuda, né? O basicão não consegue. Aí já não dá para ele, já não dá não. É muito pesada. Deixa eu tentar ler aqui, ver se eu entendo alguma coisa, porque ali o nível tá demais. Beleza? Então, para quem tá afiado, é só... né? Deixa eu pegar meu PDF aqui do curso tal, que eu vou fazer PCDF. Mas se der de cara com meus alunos, vai ganhar torpedão. Vai ganhar um cargueiro. Porque se cair aqui, meus alunos não vão errar e o basicão vai errar, né? É isso aí. Beleza? Tá, deixa eu ver se tem mais uma informação aqui, cara. Não passei, acho que eu passei todas. Entenderam, pessoal? Então, chega lá no aulão, né? Então vai tranquilo. Ah, tá. Já ia esquecendo. Tem uma pegadinha também, muito interessante, que fala lá do estupro de vulnerável. Eu vou falar lá. E aí, uma questão muito interessante que também pode fazer você errar. E é o mesmo raciocínio aqui. Aí tá dizendo lá, eu coloquei essa questão no aulão. Caracteriza o estupro de vulnerável, né? O Mévio tem a namorada dele é doente mental. Só que na questão coloca fulana, doente mental, aí eu coloco logo uma vírgula, com a capacidade, né, de discernimento para a prática sexual, coloquei assim, e continuei, né? Aí coloquei lá, né, e o Tício, né, que é namorado de fulana, teve sexo com fulano e tal. Diante do caso concreto, caracteriza, né, considerando a doença mental, já puxo para cá, a vulnerabilidade. Tício vai responder para o estupro de vulnerável. Ao aluno, doente mental, sexo doente mental, estupro de vulnerável. Bum! Errou. Errou por quê? Não basta que a pessoa seja doente mental. Né? Essa doença mental, ela tem que retirar a capacidade de discernimento para a prática sexual. Como assim, professor? A questão é o seguinte. Existem algumas patologias que a pessoa é considerada doente mental, mas ela pode consentir com prática sexual. Porque pensar diferente seria você negar o sexo ao doente mental. Entendeu? Afetaria, olha eu jogando duro. O princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer que se a pessoa é doente mental, ela não pode ter sexo? Né? É doente mental, mas ela tem desejos. E esse desejo ele não é retirado porque ela tem uma patologia. Então depende da patologia. Tem patologia realmente que a pessoa não sabe o que está fazendo. Agora, tem patologia que a pessoa é doente mental, mas ela tem a capacidade de consentir com o ato sexual, entendeu? Não? Então não basta que seja doente mental. Tanto é que quando você abre lá o estupro de vulnerável, tá lá falando, né? Ou doente mental,
não é isso? Ou enfermidade mental, diz assim o dispositivo, não estou aqui agora. Aí ele fala, né? Veja, que não tem a capacidade de discernimento. Só que o aluno não se liga nisso. Aí fica doente mental. Será que doente mental é tipo de vulnerável? Aí acabou, tá no básico na cabeça dele. Aí entra o jogo duro do detalhe, que é só o cara que raciocina, o cara passa e o outro fica lá. Tu viu aquela do doente mental? O cara tem um sexo com a doente mental. Tu marcou, né? Tu marcou estúpido e vulnerável, né? Rapaz, mas você não viu não que a questão falava que a doente mental tinha capacidade de discernimento para a prática sexual? Não, aquilo era pegadinha, rapaz. Tu acha que doente mental vai ter capacidade de discernimento da prática sexual? Tu errou! Aí veio o gabarito, tá lá, mano. Essa questão, inclusive, caiu na IBAD, né? O pessoal do Rio joga pesado demais no penal, tá? Eu sei a galerinha que deve estar nessa banca aí, é um pessoal pesadíssimo, né? A questão muito bem feita, caiu lá no Acre. E aí, filho? Então se liga, tá no aulão essa questão também. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se vê no aulão. Amanhã não vou fazer live, fiz uma hoje, beleza? É claro, foi uma live aí meio... Quem que estuda para delegado que assistiu a live aí? Quem estuda para delegado que deu uma assistida na live, né? Claro, a gente começou pesado, falando um pouco das teorias. Claro, em apertada síntese aqui não deu uma aula de culpabilidade, mas dei aqui alguns bizus, não é isso? Então você que já estudava para delegado, falei um pouco aqui das teorias, mas eu vou fazer uma live com uma pegadinha dentro das teorias. Porque eu comecei com as teorias aqui, tanto é que tem aluno que estuda para escrivão e a gente. Quando eu comecei as teorias, já falou, caramba, não vai dar para mim. E tal. Mas ele permaneceu, depois eu baixei aqui o nível, aí comecei a falar de finalismo e tal, aí joguei aqui nos elementos, que é o que cai na prova. Beleza? Essa jogadinha aqui dos elementos pressupostos, ele retirando, colocando relação de causalidade que não tem nada a ver na culpabilidade, entendeu? É isso que ele vai fazer. Ou excluindo a culpabilidade, mas mexendo em outra coluna, né? Dizendo lá, por exemplo, que a doença, essa é a questão bonita, né? A doença mental retira o potencial conhecimento do estudo do fato, né? Por ausência do potencial conhecimento do estudo do fato. O cara doente mental, potencial conhecimento, porra, tem que estar certo, que eu estudei que a doença mental exclui a culpabilidade. Olha só, né, quando é um erro de proibição, aí o cara joga ali, já foi, já menos um. Então você tem que saber onde se encontram cada elemento da culpabilidade, beleza? Então a gente usou uma didática simplista, né, nada aqui de tentar falar tecnicamente, nada disso para você entender. Não adianta eu estar falando, você não está entendendo nada. Então, depois dá uma olhada nessa aula aí. Zuki, tá faltando aula para Delta, hein? Abandonou a gente. Não, a gente vai fazer aí, né? Vamos falar aí sobre culpabilidade. Aí para Delta, o que eu poderia falar aqui? Culpabilidade às avessas. Que esse negócio de culpabilidade às avessas é coisa de brasileiro, né? Zaffaroni não fala de culpabilidade às avessas, não. Ele fala de culpabilidade, que é a divisão da responsabilidade penal pelo Estado junto com a gente. O pessoal de escrivão e a gente, isso não cai não, né? Prova de vocês não, com culpabilidade, é uma outra parada aí. Beleza? Mas a gente vai falar de culpabilidade vazia, não é isso? Falar da teoria psicológica, teoria normativa, ou psicológica normativa, teoria normativa pura, né? A gente vai falar isso. A gente faz uma aula dessa, fazendo essas pegadinhas dentro da teoria, como eu comecei até a fazer quando eu comecei a jogar lá Dolly Culpa, mexendo e tal. A gente vai fazer isso aí, beleza? Para delegado, é um outro nível. Tranquilo? Estaremos na live. Valeu, pessoal, um abraço aí e dá uma olhada aí depois aí na retrospectiva. Tchau, tchau.